E aí pessoal, eu sou o Xeni Marinho, tudo bom? A gente está mais uma vez aqui no seu programa Test Drive. Hoje vamos falar sobre a história do Puma, um Puma GTS. Esse Puma vermelho aqui, eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês aí e vou contar um pouco da história. Bom, o Puma teve início de produção em 1967 aqui no Brasil. Bom, ele vinha com a mecânica e o chassi da marca DKV, por isso que os primeiros Pumas eram chamados de Puma DKV. Bom, e as suas versões foram mantidas a produção em torno de 20 anos mais ou menos. Bom, logo depois o Puma veio com aí o chassi do Karmann Ghia e a mecânica da Volkswagen. Ele era um carro na versão 1500, ele era bem conhecido como P2. Bom, os Puma GT, segunda geração, junto com o Puma GTE, são chamados também aí, conhecidos por alguns como Puma Tubarão. Bom, vamos falar agora dos conversíveis, que é este modelo aqui, o GTS. Bom, gente, o primeiro conversível que saiu foi o GTS Spider. Ele era o mesmo carro, só que ele tinha aí a capota conversível flexível para você tirar e pôr. Ele também podia ser equipado com uma capota de fibra de vidro para você tirar e pôr também. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouquinho agora da cronologia de algumas versões dos modelos durante o seu período de fabricação. Bom, olha só. Esse carro ele teve realmente o seu início aí de conceito em 1964 para 65, que teve o conceito do GT Mausani. Ferrou. Bom, e falando aí do conversível, este modelo aqui, esse exemplar GTS, ele está sem capota porque ele está em fase de restauração. O dono optou por enquanto por não ter nenhuma capota flexível e nenhuma capota de fibra de vidro. Olha só, vamos falar um pouquinho aí da cronologia e algumas versões durante os seus anos de fabricações aí. Bom, o início geral teve lá em 1964 para 65, foi o conceito. Teve o conceito aí com o GT Mausani. Em 1966 veio o GT Mausani e o GT DKW, que eram os Pumas DKW na época também. Legal, em 1970 chegou o GTE, já Volkswagen. Bom, aí de 1971 para cá já veio o GTS e o GTE conversível, que é este exemplar que a gente está mostrando para vocês aí. E seguindo mais um pouco adiante, já em 1973, junto com as versões GTE e GTS, veio o GTB. Bom, seguindo aí, ó, em 1973, junto com as versões GTE e GTS, veio também a versão GTB. Em 1980, veio a versão GTI e a versão GTC. Bom, olha só, também em meio a essas versões todas, pessoal, tem várias outras versões aí, que a gente não vai entrar em tantos detalhes. Em meio a todas essas versões, eu vou comentar mais algumas versões que tem aí. Bom, legal. Em meio às versões todas... Ô, louco, esse cara da moto azul. Vai lá. Bom, legal. Em meio também todas as outras versões, eu vou comentar de algumas versões aí que não são tão conhecidas. Bom, tem também aí, ó, essas versões. A GTB S1, GTB S2, também havia o GT4R, que foi aí uma série especial, poucos exemplares. Tinha também o P18. Além deles, veio os outros modelos como o AM1, AM2, AM3 e AM4. E o Puma AMV 4.1 também. Tá, na hora que parar eu faço de novo. Faço de novo. Aí. Só por aqui, ó. Legal, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí, ó, sobre este Puma aqui. É um Puma 1979, é um Puma GTS. Bom, esse Puma aqui ele tá quase todo original. Ele tem aí um pouco de modificações só, como vocês podem ver, que as rodas aí que não são somente original, um motor Volkswagen 1.6, que seria de um Passat ou de um Gol, que está diferente, e como vocês podem dar uma olhada aqui também, as setinhas aqui ela é modificada, é a seta do Golf também, para dar um destaque, para ficar até mais legal aí neste carro. Bom, este aqui é um Puma GTS 1979.
Beleza, pessoal? Eu sou o Xeni Marinho, estamos mais uma vez aqui no seu programa Test Drive. Hoje eu estou aqui com o Paulo, ele vai contar um pouquinho sobre o Puma dele e a história dele com o carro. Bom, primeiramente aí, o Paulo ele é fundador e membro do Clube dos Carros Antigos e advogado do CR Nave, dos carros antigos aqui de Naviraí. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aí primeiramente aqui da história do Puma, pouquinha coisa e algumas curiosidades aí que alguns não sabiam. Bom, o Puma teve início de produção em 1964, com um conceito em 64 e 65. Em todas as versões e modelos ele foi fabricado até 1993. Ele também, além das versões mais conhecidas, ele tinha algumas outras versões aí poucos conhecidas. Uma curiosidade é aquele monte de sigla que tem do Puma. Várias delas aí, eu vou falar um pouquinho só de cada uma aí, ó. Bom, olha só, havia outras versões do Puma também, como o AMV, o AM3, o AM4, o P018 e o GTV também. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma aí. Bom, olha só, uma curiosidade legal disso daí, o que muitos não sabiam é que essas versões do Puma eram o mesmo carro. De 1980 saiu o P018, que nada mais era que o GTE, só foi substituído aí. Bom, falando sobre outras versões aí, uma curiosidade legal sobre aquele monte de sigla do Puma, que muita gente não sabia. Em 1980 saiu o P18, que nada mais era que o GTE, uma coisa aí que alguns não sabiam, né? Bom, e olha só, e logo depois ele se tornava o GTI, que era o mesmo carro, só com sigla diferente. Bom, em 1980 saiu então a versão aí o P018, que nada mais era do que o GTS. Logo depois, esse mesmo GTS se tornou o GTI. Bom, e olha só, depois o GTS se tornava o GTC, que era o mesmo carro também, só mudava aí um pouquinho das siglas. De novo, sua pauta tá na cabeça. E agora? Você sabe de que hora que essa pauta tá assim? Desde o começo. Pode começar desde o começo. Isso aí vai pôr a gravação depois, né? Cara, que natureza! Vai. Bom, pessoal, e por último, a marca da Puma foi comprada pela Alfa Metais, que novamente relançou os modelos com outras siglas aí que eu vou explicar para vocês um pouquinho novamente. Bom, então olha só, a Alfa Metais relançou esses veículos nos modelos novamente, o GTB como o AMV, mesmo carro. O GTI veio como o AM3 e o GTC veio como o AM4. Uma coisa aí que muitos não sabiam, por isso que confunde bastante. Bom, Paulo, como que tá? Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Esse Puma, gente, é o modelo GTS, o ano dele é 1979. Na época ele foi fabricado um pouco mais de 7.000 unidades. Então é assim, hoje em dia é raro de se ver um carro desse por aí, não é fácil de encontrar. Ele também não é um carro pequeno, igual o pessoal costuma falar, chama de carrinho e tal, achar que é de brinquedo. Ele tem um comprimento aí de 4 metros, uma largura de 1,60 m. O que deixa a impressão dele ser pequeno é a altura dele, que é apenas 1,20 m. Então assim, a altura dele é baixa mesmo, mas ele é um carro grande. A altura dele é que engana. Tem um motor de 1.600, o original dele é do Fusca, né? Atingindo uma velocidade de 155 km por hora, câmbio manual de 4 marchas e a tração traseira. Esse meu modelo ele foi adaptado ao motor 1.6 AP do Passat, então eu mudei isso daí, então ele corre um pouco mais. Bom, desde criança, na verdade, eu gosto de carro, não só de carros antigos, né? Eu gosto de todo quanto é tipo de carro, esportivo, off-road, qualquer tipo de carro, sempre gostei. Foi um tipo de brinquedo que meu pai sempre me deu, né? Carrinho, carreta, ônibus, então eu sempre, desde criança, desde pequeno, eu tava brincando com esse tipo de brinquedo. E depois que eu cresci um pouco, meu pai sempre contou a história da adolescência dele, que era um sonho dele de ter um Puma conversível, né? Nessa faixa aí dos anos 70, 80, era uma febre
a Juventude, que era um carro esportivo, um carro diferente, e ele sempre teve essa vontade de ter esse carro. Então eu cresci com ele falando desse carro e eu falei, não, eu vou comprar esse carro. E esse carro, eu não fui até ele veio até mim. Ficou fácil. Foi a pessoa que estava vendendo que veio até mim me oferecer, não fui eu que fui até ele para comprar. Então, assim, eu estava trabalhando, o rapaz chegou no meu escritório com o carro lá na porta, falou, eu tô vendendo, é tanto, não sei o quê. E eu perguntei se meu pai estava de acordo, se era aquele carro que ele queria, que ele sonhava em comprar. Ele falou que era. E eu comprei o carro. Então era para ser seu mesmo, não tinha outro jeito. Era para ser meu mesmo. Bom, então fala pra gente, Paulo, um pouquinho sobre o processo de restauração deste carro que você chegou a adquirir. Quando eu comprei o carro, ele estava bem descaracterizado. A maçaneta dele, igual vocês vão ver aí nas fotos, né, era do Gol G4. O retrovisor era do Gol, daquele modelo quadrado. A seta lateral eu troquei também. A seta frontal também era modificada, eu coloquei a original. A tampa traseira do motor também o antigo proprietário tinha trocado. A escrita, o nome do carro também eu tive que colocar. O emblema do carro na frente estava do Porsche. Eu também tive que tirar e comprar o do Puma e colocar o do Puma. Então assim, eu fiz tudo no carro. Eu coloquei todas as peças que tinham sido trocadas, paralelas, né? E coloquei todas as originais de volta. O motor, por mais que fosse original, quando eu comprei era um motor que já estava fundido, já não tinha mais condições nenhuma de andar, então eu optei por adaptar um motor melhor, né, que é o motor AP 1.6 do Passat, o carro andar mais silencioso, andar melhor. A tapeçaria toda foi refeita, os bancos estavam todos rasgados, eu mandei fazer tudo de novo, mandei bordar o emblema da Puma no banco. Painel, assim como o carro todo, o painel também é de fibra de vidro. Ele estava rachado no meio. Então é assim, aqui em Naviraí, na região, na verdade, você não encontra. Eu tive que encomendar em São Paulo para eles fazerem lá na fibra e me mandar para eles colocarem aqui. Relógio, né, velocímetro, marcador de gasolina também, eles estavam bem... por mais que fossem originais, eles estavam bem apagados, assim, bem deteriorados. Mandei também para São Paulo, numa loja especializada em restauração. Fizeram toda a restauração, vocês vão ver aí. Infelizmente não tem como ele era antigamente ligado e como ele é. Hoje vocês têm a imagem, tem as fotos, como que ele ficou. Então é assim, do carro mesmo eu aproveitei só o para-brisa, que é o original dele, que tem a numeração, e o documento. As rodas, vocês vão ver uma foto aí que nem era minha intenção, na verdade, mostrar. Mas quando eu comprei o carro, ele andava torto, ele andava assim. E eu troquei as rodas e o pneu, né? Coloquei pneu perfil fino. E eu coloquei ali do lado, o pneu um do lado do outro, as rodas uma do lado da outra. E você vai ver que um é mais largo, o outro é mais fino, um é mais alto, um é mais baixo que o outro. Então o carro ele ficava... todo desestabilizado, né? Todo torto, não tinha condições nenhuma de andar. Então assim, foi um carro refeito completamente. Troquei tanque de combustível, que era pura ferrugem dentro, que o cara, né, não tinha cuidado nenhum mesmo. Então assim, da lanterna dianteira, traseira, eu troquei tudo mesmo. E a fibra, foi feito um pequeno processo de restauração. Foi feita a mudança de cor, ele era prata, né? Mudamos para o vermelho. E também na frente ele fez um recorte na fibra, ele cortou a fibra para fazer uma entrada de ar, né? Não sei o porquê também, porque o motor fica atrás, mas ele fez esse recorte, eu também remodelei a fibra para ficar no modelo original. Então assim, foi um processo trabalhoso, demorou aí quase 2 anos, o carro ainda não está pronto. Falta fazer a capota, aqui em Naviraí, na região também não consegue tapeceiro que faça. E você costuma participar de encontro de carros antigos, de eventos relacionados assim? Então, ano passado eu participei do encontro do próprio clube do qual eu faço parte aqui, né, do CRNAV, que é o Clube dos Reliqueiros de Naviraí. E depois participei em Viema também,
e depois em Ponta Porã. Então, assim, todos os encontros que tem na região eu procuro estar levando. A questão em si, né, o problema maior é a capota do carro, como eu falei, né? O carro tá sem capota, então eu dependo do tempo. Se tiver nublado, tiver chuviscando, eu já não posso estar indo. Mas quando tá sol, eu vou. Bom, Paulo, já sabemos que ele ganhou aí prêmios nos eventos de carros antigos. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso daí? O prêmio que ele ganhou, né, foi esse aqui. Foi o destaque veículo esportivo no encontro de Viema do ano passado. Acredito assim, que por ser um modelo raro, difícil de se ver, não tinha um outro modelo idêntico a ele, né? Então tinha assim, mais de 100 veículos no encontro, o único Puma que tinha era esse. Então realmente ele foi um destaque. Quando eu cheguei lá, que eu vi a categoria da qual ele ia disputar e eu via os carros concorrentes, eu imaginei que ele não teria chance nenhuma, né, de ganhar um prêmio. Mas assim, por ter 2, 3 carros iguais, o pessoal meio que passa, né, despercebido. E quando vê o carro lá, assim, modelo único na feira inteira, a pessoa chama mais atenção, a pessoa quer saber, né? Então, assim, deu muito destaque mesmo lá na feira e foi merecido mesmo. Normalmente, né, a gente trabalha aí a semana inteira, esquenta a cabeça com alguma coisa, passa raiva com outra. Então, assim, chega final de semana, a gente passa uma água no carro, deixa ele limpo e tal, e dá uma ajeitada nele e sai para dar uma volta. Então, assim, a hora que você tá ali atrás do volante e dá uma acelerada, você esquece de todos os problemas do mundo mesmo, assim, você só pensa naquilo ali. E o pessoal tudo olhando, criança olhando, todo mundo querendo saber que carro que é, né? Assim, bem interessante ver essa evolução do trabalho, porque quando eu comprei o carro mal andava, né? E depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele tá ali em perfeitas condições. É bem gratificante mesmo, é muito bom. Só quem tem quem dirige mesmo, quem gosta de um carro que reformou o seu, que deixou do jeito do seu gosto, que sabe mesmo a sensação, é indescritível. Uma das principais perguntas que o pessoal faz, né, é se eu consigo repetir aquela cena do Velozes e Furiosos, que é passar por debaixo da carreta. Uhum. Então é assim, já vou avisando, não dá. Nem não dá, eu já tentei, não vai por mim que não dá certo. E assim, o pessoal aí, né, a molecada aí, o que eles costumam perguntar é se o carro faz sucesso com as mulheres. Bom, isso daí realmente faz. O carro faz um sucesso muito grande com as mulheres. O que não faz sucesso com as mulheres sou eu. Mas o carro faz. Tá bom demais. Então, beleza. Agradecemos o Paulo aí por receber a gente, mostrar um pouquinho sobre o seu carro, falar sobre a história dele com você aí, projetos futuros. Esse carro do Paulo, ele é um Puma 1979 modelo GTS. Eu sou o Xene Marinho, mais uma vez aqui para o seu programa Test Drive. Até mais. Faltou alguma coisa aí. O quê? O Paulo falar. Tem o encerramento lá que vocês falaram, né, pra eu falar um negócio aí. Ah, é? Vamos lá. Então tá. Bom, primeiramente, parabéns para você, pro Marcos. Muito obrigado. Pela TV Mais aí, a iniciativa é muito legal mesmo de estar fazendo um programa sobre carro que, sem dúvida nenhuma, é uma paixão nacional, né? Todo homem gosta de carro e assim, um excelente programa pra gente assistir no final de semana e tá todo mundo de parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, a gente agradece. Bom, Paulo, e como que surgiu a sua história com o Puma? Bom, quando eu comprei esse carro, né, ele tava bem detonado mesmo, como vocês podem ver aí na foto. E assim, eu fiquei na maior felicidade do mundo, né, porque já era uma vontade que eu tinha. Então eu liguei pra minha namorada, né, e falei, olha amor, eu comprei um carro. E ela ficou toda feliz, né, falou, nossa, comprou um carro. Quando eu cheguei na casa dela, que ela viu o carro, a primeira coisa que ela falou, você escolhe, ou eu, ou esse carro. Rapaz, eu sinto uma saudade daquela mulher. É isso. Vocês não vão colocar isso aí no ar não, né? Não. Você acha que se essa mulher fazer uma proposta dessa depois do cara querer um carro de quantos anos, moço? Você vai falar, olha, namorada tem um monte por aí.